No programa anterior, dedicado ao complexo de Édipo, uma vez que estamos aqui interessados em examinar mais de perto a proposta que Freud, num dado momento de sua obra, fez, quando ele afirmou que a trajetória de Édipo, ao longo do Édipo Rei, o que se passa na trajetória de Édipo é homólogo àquilo que se passa ao longo de uma análise. Ou seja, a trajetória de uma análise tem elementos nela que têm íntima relação com os encontros e desencontros de Óidipus ao longo de sua trajetória. Estamos tentando examinar esta homologia e no último encontro eu comecei a enfatizar o encontro de Óidipus com a esfinge. A esfinge que era conhecida como Fix, em grego, Fix é o que nós traduzimos por esfinge ou esfinx. E é interessante que fix em grego é um verbo, tem a ver, derivada de um verbo, a palavra derivada de um verbo este que significa sufocar, apertar, comprimir, asfixiar. Daí a palavra asfixiar, fix, que tem a ver com a esfinge. Então, o encontro com a esfinge, nós já podemos aqui pensar assim um pouco mais amplamente, que o encontro de Édipo com a esfinge é exatamente um encontro com aquilo que sufoca, o encontro com aquilo que asfixia. A indagação proposta pela esfinge, como nós veremos, indagação esta que não havia sido respondida até então por ninguém, todos eram sufocados pela esfinge. A indagação ela é sufocante, tem algo nela que sufoca, que aperta, que comprime. E além disto, também vale ressaltar aqui, o que é bem interessante, isto é bem indicado na tragédia, que a esfinge ela porta com ela um falar dissimulado. O falar da esfinge, o modo da esfinge se expressar, ele é obscuro, ele é um modo equívoco. E é exatamente nesta perspectiva, um tanto quanto obscura, dissimulada e equívoca, que a esfinge propõe o enigma para Óidipus. O enigma, ele tem exatamente esta estrutura. O que é que tem 2 pés sobre a terra, 4 pés e 3 pés e um nome só? Essa é a maneira mais obscura da pergunta ser proposta. O que tem 2 pés sobre a terra, 4 pés e 3 pés? E sendo assim, tem um nome só. Ou se nós tentarmos clarear um pouco mais o que há de enigmático nessa indagação, muito na estrutura semelhante às nossas perguntas, até perguntas infantis, o que é o que é. É interessante que a pergunta da esfinge é uma pergunta, Freud vai ressaltar que é uma pergunta infantil, uma pergunta que interessa as crianças, que é uma pergunta sobre o próprio sujeito, como veremos. Então, no formato, o que é o que é? O que é o que é? De manhã anda com 4 pés, de tarde com 2 pés e ao anoitecer com 3 pés. O que é isso? A resposta, Óidipus, diante desta pergunta enigmática, ele consegue responder e a resposta é o homem. Essa é a resposta que Óidipus dá e que soluciona o enigma e faz com que a esfinge saia de seu caminho e se lance em um precipício. E, portanto, Óidipus tem as portas abertas para seguir em direção a Tebas. Agora, se olharmos bem mais de perto, essa resposta, o homem, é uma resposta um tanto quanto genérica, porque, de fato, o que Óidipus responde, por meio da pergunta, é que o homem é ele próprio, Óidipus, é ele mesmo. Porque se tivermos mais atenção quanto ao caráter enigmático, ao mesmo tempo dissimulado, que a esfinge, por meio do qual a esfinge propõe a indagação, Fix, a sonoridade é muito interessante na pergunta, na indagação, porque a esfinge, ao fazer aquela pergunta sobre aquele ser que tem 4 pés, depois tem 2 pés e ao final do dia tem 3 pés, sendo o mesmo ser, a sonoridade, como eu estava dizendo, é muito interessante, porque a esfinge faz a indagação acerca do que é
que é, né, tétrapos. Tétrapos significa 4 pés. O que é, ao mesmo tempo, tripos. Tripos é 3 pés, ao final, né, do dia. E o que é dipos. Dipos, 2 pés. Então, ela faz uma pergunta sobre o tétrapos, o dipos e o tripos. E essa sonoridade é interessante, que já tem a ver com oidipos. Ou seja, a pergunta é uma pergunta sobre o próprio sujeito. E o que Édipo, no caso Oidipus, ele vai dar conta disso só mais tardiamente, é que na indagação da esfinge, né, ele próprio, Oidipus, já estava inserido na pergunta. Isso é muito interessante para a gente compreender, né, a homologia de Freud. O que se passa na tragédia de Édipo é homólogo àquilo que se passa ao longo de uma análise. Porque as indagações que o sujeito faz, ou as indagações com as quais ele se encontra ao longo de uma análise, a resposta que interessa tem a ver com ele próprio. Ou seja, o fundamental é conseguir se achar, conseguir se localizar na pergunta. Mesmo que essa pergunta, porventura, seja uma pergunta acerca do outro, não é? Por exemplo, quando as crianças sustentam a indagação infantil, de onde vêm os bebês? Essa criança que nasceu, né, por exemplo, o irmãozinho, de onde que ele veio? Então, a pergunta sobre a origem das crianças, dos bebês, dos outros, uma pergunta que as crianças usualmente fazem, repetem insistentemente, né, esse enigma com relação à origem, que é uma pergunta que tem a ver com aquilo que a Fix propõe a Oidipus, né? Quando a criança, então, sustenta essa pergunta, ela está interessada na questão em relação à sua própria origem, né? Não tanto de onde que o outro vem, ou o que é esse ser que parece ser o outro, esse ser enigmático ou eventualmente monstruoso, mas sim, né, onde eu estou na pergunta, o que eu tenho a ver com a pergunta, ou uma pergunta que tenha íntima relação comigo. Então, é como se a esfinge perguntasse, vamos voltar agora ao encontro de Oidipus com a Fix, é como se a esfinge perguntasse para Oidipus: ache-se na pergunta. Esse é o desafio fundamental da esfinge. Ache-se na pergunta, né? Então, dali em diante a gente vê nos desdobramentos de Oidipus, né, que a sua trajetória trágica, ela comporta essa relação muito complexa entre o saber e a ignorância. Entre, né, se reconhecer ali onde parece não ter nada a ver com você, ou não se reconhecer, né? Se achar, né, no meio, por exemplo, desse tétrapos, dipos, tripos. Então, essa relação entre saber e ignorância, essa relação entre dar-se conta de que isso tem a ver com ele, ou compreender, né, ingenuamente que isso não tem nada a ver com ele, que isso é a peste, isso é do outro, é por aí, nessa linha fina, que nós verificamos a trajetória bem trágica de Oidipus, né? E é isto, a meu ver, que interessa tanto a Freud, porque a trajetória de Oidipus, muito bem indicada na pergunta com a qual ele se depara, enunciada pela esfinge, é a trajetória desse sujeito que é afetado pelo inconsciente, ou seja, o sujeito da fala, o sujeito do discurso. É esse sujeito que está ali quando ele se depara com o tétrapos, o dipos e o tripos, né? Ou seja, conseguir se ouvir no enunciado do outro. É exatamente isto que tem íntima relação com o inconsciente, né? Um dizer sobre o sujeito que está proposto em meio às perguntas em relação às quais o sujeito vai se encontrando na trajetória aqui, né, de Édipo, propriamente, da tragédia, e também, se formos considerar de fato a homologia, na trajetória de uma análise. Nós vamos entrar em um pouco mais de detalhes com relação a isso. Eu enfatizei aqui bastante, né, nesse programa o encontro de Oidipus com a esfinge, na medida em que me parece que ali nós temos elementos muito próximos, né, do que se passa de fato nos encontros que um sujeito tem ao longo da trajetória de sua análise, né, mediados por vamos dizer assim, vamos nos arriscar aqui, mas algo bem interessante, nessa semi-esfinge que é o analista.
não bem o analista, mas a interpretação do analista, né? A interpretação do analista, ela há de ser também um tanto quanto equívoca, né? No sentido de não ser simplesmente um mandamento, faça isso, faça aquilo, mas ser, né, a interpretação que interessa é aquele dizer que, semelhante ao enunciado pela esfinge, um dizer que proporcione que o sujeito se escute em meio ao discurso. Vamos prosseguir no outro programa com mais alguns detalhes acerca desta homologia entre a trajetória de Óidipus e a trajetória de um sujeito em análise. Até lá!